palavra de Deus, o Salmo de número 78, estaremos lendo dos versos de 8 a 11, essa mensagem nesse mês da família, anunciemos o gracioso amor de Deus para as nossas famílias. Você que está em casa, se ainda não compartilhou o link deste culto, esteja compartilhando, enviando, abençoando alguém. O tema dessa noite é aprendendo com o passado. Precisamos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros. Vamos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros. Salmo, capítulo 78, dos versos de 8 até o verso de número 11. Diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que Deus lhes mostrara. Amém. Aprendendo com o passado. Quando nós vemos as nossas crianças na igreja, nós ficamos muito felizes, pois nossas crianças estão tendo uma oportunidade. Uma oportunidade, eu diria, ímpar. Quantos aqui tiveram a oportunidade de serem criados nos caminhos de Deus desde pequeno, desde o ventre materno, de terem sido entregues na presença de Deus? Eu acredito que a grande maioria não teve esta oportunidade desde pequeno ter sido levado à presença de Deus. Eu acredito que muitos não tiveram esta oportunidade. E hoje nós podemos parar e pensar que se tivéssemos provavelmente conhecido Deus mais cedo, talvez muitos erros que nós cometemos poderíamos ter evitado. Muitas pessoas se arrependem de não ter conhecido Deus mais cedo, de não terem tido um encontro com Deus mais cedo. E é interessante que as pesquisas, elas nos mostram que 85% das pessoas, elas tomam um compromisso de seguir a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador entre 4 e 14 anos de idade. 85% tomam essa decisão. Apenas 15% tomarão essa decisão mais tarde. A grande maioria tem um compromisso, começa a entender Deus na sua vida dessa idade. Muitas vezes achamos que a criança, ela não entende, muito pelo contrário. A criança entende mais do que você imagina. É com certeza a concepção, o entendimento dela da vida é completamente diferente do seu. Mas é nessa fase que ela está aberta para isso. Então, que lição nós aprendemos? Que se nós nos arrependemos, muitos que não tiveram a oportunidade desde cedo terem sido criados no caminho do Senhor. Então, por que nós não vamos criar nossos filhos no caminho do Senhor? Por que então nós não vamos ter a responsabilidade de trazer nossos filhos cedo à casa do Senhor, nossos filhos e netos? Por que nós não vamos ter a responsabilidade de trazê-los na escola bíblica dominical, domingo pela manhã? Por que nós não vamos ter a responsabilidade de orar por eles e com eles? Por que não vamos ter a responsabilidade de ler a Bíblia com eles, de cantar, de adorar a Deus com eles? Por que não vamos? Por que vamos cometer os mesmos erros do passado? Que não tivemos a oportunidade de ser criado muito na presença de Deus. Por que hoje, então, estamos cometendo esse erro? Por que muitos pais não conseguem acordar domingo de manhã para vir à escola bíblica dominical? Porque muitos de nós não temos Deus como prioridade em nossas vidas, de ensinar nossos filhos através do exemplo. Eles não aprendem através de palavras, mas os pequeninos aprendem, geralmente, quase sempre, através de ações e palavras. Eles estão observando as nossas atitudes, eles estão observando tudo que você faz, tudo que você diz e que você faz, eles estão aprendendo. E aí fica a pergunta:
Que mensagem você está passando de Deus para ele? Você está realmente anunciando para esse pequenino que está sobre a sua responsabilidade? Você está anunciando realmente que o amor desse Deus é gracioso? Você está realmente vivendo esse gracioso amor de Deus, que os seus filhos, que os seus netos, que as crianças que estão ao seu redor, elas conseguem perceber esse amor? Será que as crianças que estão ao nosso redor, elas conseguem ver Deus em nossas vidas? Será? Será que elas conseguem ver a pessoa de Jesus? Pare e pense e reflita nisso. Será que o meu filho, será que o meu neto, as pessoas que estão ao meu redor, elas conseguem ver Deus através das minhas ações e atitudes? Por que será que muitas vezes as pessoas não conseguem ver Deus em nossas vidas? O versículo número 8 fala: por que as pessoas muitas vezes não conseguem ver Deus em nossas vidas? Nós começamos a explanar o versículo 8 na parte da manhã, e elas não conseguem ver Deus por um simples motivo. Porque nós somos uma geração de coração obstinado e rebelde, uma geração inconstante. Muitos de nós somos obstinados e rebeldes. Por quê? Porque o nosso coração está duro. Uma pessoa obstinada é aquela que faz apenas aquilo que ela acha que ela é certo. Aquilo que ela crê que é verdadeiro. E assim ela se rebela contra tudo e contra todos. Esse era o povo de Israel. Essa palavra, melhor dizendo, define a atitude de muitos de nós. Somos obstinados, porque não ouvimos a nada e a ninguém. Não ouvimos nem a Deus. Se você tem um coração obstinado e rebelde como adulto, você realmente acredita que o seu filho, que o seu neto, que os nossos pequeninos, que as nossas crianças vão crescer de uma forma melhor? Você acredita realmente nisso? De que eles vão crescer com um coração constante na presença de Deus? Se você não é uma pessoa constante, conforme diz aqui, um coração inconstante, que tudo que você começa, você não termina, principalmente com Deus. Você realmente acredita que o seu filho, que o seu neto realmente vai crescer com um coração diferente desse? Eu tenho certeza que não. Mas muitos estão se enganando a si mesmos, pois acreditam nisso. Se o meu coração continua sendo obstinado, se o meu coração continua sendo rebelde diante de Deus, eu vou acreditar que o coração da minha criança, ele vai ser diferente diante de Deus? É claro que não. Por isso, ele coloca isso, que nós não devemos ser que nem os nossos pais. Isso é, aquela geração era uma geração de pais, de corações duros, corações obstinados e corações rebeldes. Então, nessa noite, pare e pense: será que você não está agindo como uma pessoa obstinada? Como uma pessoa rebelde? Você é o único que pode responder a esta pergunta. O versículo de número 9 fala que o resultado deste coração obstinado e rebelde é que nós perdemos, é que nós deixamos e viramos as costas para as coisas, principalmente para Deus. Versículo 9, ele fala que a tribo de Efraim, uma tribo muito forte, uma tribo que era capacitada, que tinha todas as condições, que estava armada, que tinha toda a capacitação, diz que no dia que foi preciso eles para a batalha, no dia do combate, no dia da luta, eles viraram as costas e fugiram.
eles abandonaram. É isso que acontece com muitos de nós. Nós somos até capacitados, somos pessoas estudadas, preparadas, mas na hora que vem a dificuldade, o problema, o que é que acontece? Nós fugimos, nós literalmente desertamos, abandonamos a Deus. Esse versículo, ele serve como um exemplo concreto da falta de fé. Da falta de fé que nós temos. Esse versículo, ele declara que na hora do primeiro problema, nós desistimos, nós abandonamos a Deus. Se nós, que somos adultos, desistimos, abandonamos a Deus, perdemos o ânimo, perdemos a esperança, como você acredita que os nossos filhos, que os nossos pequeninos, as nossas crianças, como vocês acreditam que elas vão ter fé? Como vocês acreditam que elas vão crer que existe um Deus todo-poderoso, que existe um Deus que faz milagres? Se na hora da primeira dificuldade, você que é adulto, que deveria dar exemplo, você é o primeiro a fraquejar. Você é o primeiro a desanimar, a perder o ânimo, a desistir. Como você quer que o seu filho, que esta criança que está sobre a sua responsabilidade, como você quer que ela permaneça? Como você quer que ela seja constante, que ela não desista das coisas, se o seu exemplo é negativo? Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos sejam aquilo que nós não somos. O nome disso é hipocrisia. Somos hipócritas. Fingimos ser aquilo que não somos. E os nossos filhos estão observando. E esse povo de Efraim deu esse exemplo negativo. Mas por quê? Qual foi o motivo de, no momento mais importante da história deles, eles desistirem? Qual é o motivo que na hora mais importante, daquela hora decisiva na sua vida, que você tem algo para resolver, você perde a fé, você perde a esperança, você abandona Deus? Qual é o motivo disso acontecer? O salmista, ele responde. No versículo 10, ele dá a resposta é: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se, versículo 11, das suas obras, das maravilhas que Deus lhe mostrara. É por isso que nós fraquejamos, é por isso que nós desertamos e abandonamos a presença de Deus. Por quê? Porque não guardamos a aliança de Deus. Esse versículo, ele é uma acusação contra a nossa geração, contra cada um de nós. Ele é uma acusação aqui contra cada pai e cada mãe. Ele é uma acusação contra nós. Porque esse versículo, ele fala o seguinte para aquele povo, e serve como uma aplicação para nós aplicarmos dessa noite, examinarmos o nosso coração. O salmista está dizendo aqui que aquele povo viu tantos milagres de Deus, e ainda assim eles abandonaram a Deus. Porque eles não guardaram a aliança com Deus, o pacto com Deus. Eles não foram fiéis. Deus é sempre fiel. Muitas vezes nós questionamos a Deus, por que Deus nos abandona? Deus nunca nos abandona, mas nós constantemente abandonamos a Deus. Então esse versículo é uma acusação contra nós. Por quê? Na hora da dificuldade, nós falhamos em permanecer na presença de Deus. Porque na hora do primeiro problema, nós esquecemos o que Deus tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós agimos assim. Deus faz tantas coisas. No momento que acontece algo que nos desagrada, que Deus
não faz conforme o desejo do nosso coração, e sim conforme a sua vontade, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No momento que ele age dessa maneira, a primeira coisa que nós fazemos é nos esquecermos de Deus. A primeira coisa que nós fazemos é virarmos as costas para Deus, como fez a tribo de Efraim. É assim que muitas vezes a gente age. Primeira dificuldade, primeira coisa que acontece, às vezes coisas simples, hoje eu estou cansado, trabalhei muito a semana. Primeira coisa, a gente larga a Deus, esquece de tudo aquilo que Deus fez. Esquece que estamos cansados porque temos trabalho. E se temos trabalho, esquecemos que foi Deus que nos deu o trabalho. Esquece que se estamos trabalhando é porque temos saúde, porque se não tivéssemos saúde, estávamos no hospital, estávamos em casa nos recuperando. Esquecemos das coisas simples da vida. Esquecemos que tudo isso vem de Deus. Esquecemos que quando estávamos doentes, oramos e pedimos para Deus para que Ele nos curasse. Recebemos a saúde e depois estamos cansados para estar nele. Esquece que quando precisamos de um emprego, oramos para Deus, pedimos, ora para que eu consiga um emprego. E depois culpamos o emprego que Deus nos deu quando nós estávamos desempregados, que é o motivo de nós não irmos da casa de Deus. Então eu vou orar para você ficar desempregado, para você voltar para a casa de Deus. Vou orar para você ficar doente, para você voltar a vir para a casa de Deus. Porque quando você precisou, você não virou as costas para Deus. Mas quando você recebeu aquilo que você teve, você virou as costas para Deus. Vê como nós agimos com Deus? É assim que nós agimos com Deus. Culpamos indiretamente a Ele que nós estamos na casa de Deus porque estamos cansados. Não é verdade? Mas quem pediu emprego foi você. Ficasse desempregado, passasse necessidade. Não, ninguém quer passar necessidade, não é verdade? É assim que nós agimos com Deus. Viramos as costas para Ele. Literalmente, fazemos assim. Pedimos e depois culpamos aquilo que nós pedimos para Deus. Quando Ele nos dá, culpamos porque Ele nos deu. Quando Ele não nos dá, culpamos porque Ele nos deu. Deus sempre recebe a culpa de tudo que acontece. Viramos as costas para Ele. Por isso, precisamos examinar os nossos corações, reconhecendo as áreas que estamos falhando em guardar o nosso compromisso com Deus. E assim vamos buscar o perdão e a transformação. Precisamos nos arrepender e pedir perdão pela nossa ingratidão. Pois isso é a demonstração nítida da ingratidão para com o Pai Celeste. E aí depois reclamamos que nossos filhos são ingratos. Então você tem demonstrado ingratidão com o Pai Celeste, que te dá tudo, e você reclama que o seu filho é ingrato? Será que você não está dando um testemunho de ingratidão para Deus, ensinando isso a Ele? Porque não ensinamos com palavras, ensinamos com ações e atitudes. Por isso precisamos parar e fazer uma reflexão de como está o nosso coração. Como estamos agindo para com Deus. Precisamos parar e pensar nisso. Então esse versículo, ele serve como um alerta contra a falsa segurança espiritual, porque quando nós achamos que tudo está bem, achamos que podemos relaxar. Achamos que não precisamos ser tão radicais, né, tão beatos assim. Não, pastor, o senhor está exagerando, né? Todo dia tem que estar na casa de Deus, né? Todo dia tem que orar, todo dia tem que ler a Bíblia, não é verdade? Muitas vezes as pessoas acham assim. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus, preciso descansar. E começamos a justificar diante dos homens e de Deus porque agimos assim. Mas é interessante que quando a situação estava ruim, você não achava difícil estar todo dia orando, todo dia lendo a Bíblia, todo dia indo na igreja, todo dia falando de Deus, você não achava ruim. Então nós temos que parar e fazer esta reflexão de que mensagem estamos passando para aqueles que estão ao nosso redor. Porque o nosso corpo, os nossos gestos, as nossas ações, atitudes, elas falam muito mais do que as nossas palavras. Não adianta você mandar o seu filho fazer alguma coisa se você não faz.
Principalmente quando nós falamos de questões espirituais. Principalmente de questões espirituais. Se das coisas materiais eles não vão aprender se você não ensinar. Principalmente nas coisas espirituais, nossos filhos não irão aprender. Eles não irão aprender a vir na igreja se você não vier. Não adianta você mandar ele vir. Eles não irão aprender a orar se eles não virem você orando. Eles não vão aprender a ler a Bíblia se eles não virem você lendo a Bíblia. Não adianta apenas mandar, é preciso fazer. É por isso que no Velho Testamento, o judeu tinha muito esta preocupação, do que ele fala, ao levantar, andar pelo caminho e ao deitar. O ensino era uma questão constante, você levantava, você andava nas coisas do dia a dia até o deitar. Não era apenas um momento, mas era uma lição prática, diária, em que o filho aprendia como o pai fazia, como a mãe fazia. Por isso que a lei diz que deveria ser repetido. Por isso que a lei lá no Velho Testamento usa uma expressão que nós devemos inculcar na mente dos nossos filhos. Isso é, se fosse possível, abrir a mente deles e colocar todos os princípios da palavra de Deus. Mas como isso? Através de uma lição prática e diária de vida. Todos os dias. Essa é a lição. Mas, se não guardamos, conforme fala aqui o texto, a aliança, se não queremos andar na sua lei, é exatamente isso. Além de não guardar, nós não desejamos. Porque a questão aqui é a seguinte: você deseja andar na lei de Deus, sim ou não? Essa é a questão, essa é a pergunta. Você deseja praticar a lei de Deus, sim ou não? É isso que o salmista está dizendo, olha, eles não quiseram andar na lei. Por isso que esse ponto diz, nós precisamos aprender com o passado. Provavelmente os nossos pais não quiseram andar na presença de Deus. Provavelmente os nossos pais nem conheciam a Deus da maneira que nós conhecemos. Então não podemos repetir este erro, pois a próxima geração irá imitar esse erro da mesma maneira. Mas andar ou deixar de andar é uma escolha pessoal, individual, intransferível. Ninguém pode obrigar a ninguém a nada. Foi por isso que Josué, no final do seu livro, quando ele estava já se aposentando ali, lá no final do livro de Josué, ele disse para o povo, olha, vocês vão escolher quem vocês querem servir. Vocês vão escolher servir aos deuses do Egito? Vocês vão escolher servir aos deuses dessa terra que vocês chegaram? E ele disse, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a escolha. Você tem que dizer dentro do seu lar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até que os seus filhos formem os seus lares e decidam a quem eles querem seguir. Dentro da sua casa, quem decide é você. Mas estamos numa geração em que os pais consultam os filhos, o que eles querem comer, o que eles querem fazer. Às vezes chega no restaurante, filhinho, o que você quer comer? E aí vamos dando a liberdade deles mandarem em nós. Enquanto esta decisão é dos pais. Não é porque eu estou dizendo isso, é porque a palavra de Deus diz que os pais têm que ensinarem seus filhos nas mínimas coisas. É obrigação dos pais ensinarem, escolherem para os filhos. A palavra
final é dos filhos. E muitas vezes os filhos escolhem coisas que os pais não têm condições de dar. E os pais se endividam para darem os seus filhos. É assim que nós estamos vivendo. O que você acha que você está ensinando para o seu filho? Você acha que ele vai seguir ao mesmo Deus que o seu, se você está dando todas as escolhas para ele, da coisa mais simples, do que ele vai comer, do que ele vai vestir, do que você tem que comprar para ele, do que você tem que dar para ele? É claro que não. Eles vão virar as costas para Deus e para você no primeiro momento que eles tiverem oportunidade. Eles vão abandonar, porque é isso que nós estamos ensinando para eles. É isso que nós estamos ensinando. Esse é o erro que o povo de Israel cometeu. É isso que o salmista está dizendo, não podemos cometer esse mesmo erro. Esse é o erro que nós estamos cometendo. Nós somos uma geração que muitas vezes eu escuto assim, olha, eu, quando tiver o meu lar, não vou ser igual aos meus pais. Muita gente diz isso. Por quê? Talvez nossos pais eram muito duros, né? Muito rígidos, na verdade. E dizendo, não, eu quando tiver o meu lar, não vou ser igual ao meu pai. Quantas vezes tenho escutado isso? E acabamos sendo pior do que os nossos pais. É assim que nós estamos vivendo. Acabamos cometendo erros piores do que foram cometidos no passado. Então temos que refletir nisso. Estamos guardando os ensinamentos de Deus ou estamos nos recusando? Como eu disse, nem sempre recusamos com palavras, mas geralmente recusamos com ações e atitudes. E os nossos filhos estão olhando para nós. Nossos filhos estão observando tudo que estamos fazendo, tudo que estamos falando. Nossos filhos estão fazendo desta maneira. Então, por isso, então, preste atenção. Preste atenção como tem sido as suas ações e atitudes. Como você está agindo. Que é que os seus filhos, os seus netos estão observando na sua vida. Então pare e pense nisso. Pois ele diz, depois, no versículo 11, que essa atitude foi causada pelo quê? Eles esqueceram das obras de Deus. Eles esqueceram dos milagres ou as maravilhas que eles viram Deus fazer. É assim que nós estamos vivendo. Uma geração que se esquece rapidamente daquilo que Deus faz. Uma geração ingrata. Somos uma geração ingrata. Esquecemos rapidamente das coisas boas que recebemos. Principalmente das coisas boas que recebemos de Deus. Principalmente daquilo que Deus nos dá. Nós esquecemos de uma forma rápida. Esquecemos de tudo aquilo que Deus nos dá. Esse é o ponto principal. Pois o que gera o esquecimento? O esquecimento, ele vai gerar a desobediência. Se eu esqueço, o esquecimento vai gerar consequências gravíssimas. E qual é a consequência? Esquecer o amor gracioso de Deus. Esse esquecimento de transmitir para as outras gerações leva a muitas pessoas acreditarem que Deus ele é apenas um mito. Ou que se existe um Deus, ele está tão longe, mas tão longe, que ele não está preocupado comigo. Ele criou tudo isso aqui e largou. Esta frase, esqueceram-se das suas obras, é uma frase interessante. É uma boa frase, sabe para onde? Para escrever no túmulo de muitas gerações. É uma frase para se escrever lá na lápide. Esqueceram-se de Deus. Porque nós vemos tanta gente, tantos jovens morrendo de uma forma trágica. Nunca perdemos tantos jovens morrendo de uma forma trágica. E por quê? Porque se esqueceram de Deus. Praticamente todos os dias nós vemos nos noticiários mortes trágicas
e terríveis de jovens. E o que mais me entristece é muitas vezes vendo o depoimento de mães tristes ali, desesperadas, dizendo uma frase que me chama muita atenção e faz pensar, e que ela diz: mas ele era um menino tão bom. Quantas vezes tenho escutado isso, não apenas nos noticiários, mas de mães que falam: era um menino tão bom, era uma moça tão boa. E eu pergunto: mas se era tão bom, tão boa, por que estava no lugar que estava? Por que estava fazendo o que estava fazendo? E a resposta é essa: se esqueceram de Deus. E a Bíblia, ela fala claramente isso. Isso não é um castigo, não. Isso não é uma praga, não. A Bíblia fala no livro de Gálatas que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A palavra de Deus é bem clara nisso. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E nós vemos uma geração que está literalmente plantando isso. Esquecimento de Deus. Literalmente está vivendo como se Deus não existisse. E se Deus não existe, então não existe certo ou errado. Se Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser. Isso é zombar de Deus. Estamos vivendo uma geração que se esqueceu de Deus. É assim que essa geração está vivendo. Estamos vivendo uma geração que não tem mais o temor de Deus. Não existe mais o temor de Deus, o respeito a Deus, o respeito à casa de Deus. É só ver hoje as músicas que são cantadas e tocadas, as danças imorais, as piadas que se fazem com Deus, a blasfêmia que se faz com o nome de Deus. E a Bíblia diz claramente: não tomarás o nome do Senhor em vão. E nós vemos constantemente programas chamados humorísticos que debocham do nome de Deus. E muitas vezes nós estamos assistindo isso, estamos compactuando com isso, estamos rindo disso. Essa é a geração que se esqueceu de Deus. Essa é a geração que profanou o nome de Deus. E a Bíblia diz que o nome de Deus é sagrado, que a casa de Deus é sagrada, que Ele é santo, que Ele é separado. Então você acredita o quê? O que essa geração vai colher? Se ela se esqueceu de Deus, se ela está profanando o nome de Deus. É assim que nós estamos vivendo. É assim que essa geração, infelizmente, está vivendo. Dia após dia, nós vemos esta geração vivendo assim. Como se Deus não existisse. Não se importando com Deus. Como se Deus não servisse para nada. Essa é a geração. É isso que o salmista aqui está preocupado. No livro de Juízes, lá no capítulo 2, versículo 10, depois que Josué tinha morrido, tinha passado, diz exatamente assim, Juízes capítulo 2, versículo 10. Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia a Deus, nem as obras que ele havia feito em Israel. É o que está acontecendo. É uma geração que não sabe quem é Deus. Não sabe o que é Deus. Não sabe o que é fé. Não sabe o que é um milagre. Por quê? Porque não foi ensinada. Porque não viu isso acontecer. É uma geração que aprendeu apenas a conquistar as coisas com a sua força. A conquistar as coisas apenas com o seu intelecto. Achando que Deus não tem nada a ver com isso. Se não fosse o meu esforço, não fosse o meu estudo, não fosse a minha força. É uma geração que tirou Deus da história e colocou o homem. Uma geração que deixou de ser cristocêntrica, né? Deus no centro. E agora é uma geração humanista, em que o homem está no centro de todas as coisas. Em que Deus não é mais o centro do universo. Agora é o homem. Agora é o seu ego. Essa é a geração que nós estamos vivendo. E nós precisamos orar
pelos nossos filhos. Precisamos anunciar esse amor gracioso de Deus para que essa realidade mude. Por isso, o mundo cada dia está pior. Apesar de toda a tecnologia, de tudo que o mundo alcançou, o mundo cada dia está pior. Por quê? Porque cada dia vemos menos Deus na vida das pessoas. As pessoas têm mais dinheiro, as pessoas têm mais educação, as pessoas têm mais até saúde, vivem até mais, mas em compensação tem menos Deus na sua vida. Trocamos os bens desta vida, colocamos no lugar de Deus. Por isso temos que parar e pensar, será que nós não esquecemos de Deus? Nosso dia a dia. Nessa semana, quando você estiver realizando as suas atividades, pare e pense se durante o dia a dia você lembra de Deus. Você lembra de Deus nas coisas comuns, sabe? As coisas que nós fazíamos no passado, para essa geração, esta geração ficou careta, obsoleta. Sabe aquela questão que nós somos ensinados, pelo menos a minha geração foi ensinada a tomar a bênção aos pais? Ser abençoado pelos pais, pelos avós, isso hoje já é fora de moda, sabe? Uma coisa simples, em que nós éramos educados a tomarmos bênção aos mais velhos, a respeitarmos. Era uma geração que respeitava os mais velhos. Hoje é uma geração que não tem mais respeito por nada, nem por ninguém. Será que não esquecemos de ensinar nossos filhos a uma coisa simples, a serem abençoados pelos mais velhos? Hábitos simples, mas que abençoaram uma geração inteira. Mas nós esquecemos coisas simples. Esquecemos da mesa. Tínhamos refeições tão simples, mas refeições abençoadas, na verdade. Hoje temos refeições tão ricas, mas sem a bênção de Deus, porque Deus não está presente. Não tínhamos quase nada, mas tínhamos o principal, tínhamos a presença de Deus. Temos quase tudo, humanamente falando, quase tudo que o dinheiro pode comprar, mas não temos o principal, temos Deus. Pelo único exclusivo motivo, esquecemos da presença dele. Convidamos Deus a se retirar dos nossos lares. Convidamos Deus a se retirar de nossas vidas, de nossas famílias, no momento que esquecemos dele. No momento em que eu esqueço de Deus, eu convido Deus a se retirar da minha vida, a se retirar da minha família. Não temos mais a preocupação de casar na igreja e ter a bênção de Deus. Coisa simples, na verdade, de casar na presença de Deus, ter a bênção de Deus. Por quê? Não convidamos mais Deus. Coisas simples. Não convidamos mais Deus. Não oramos mais nas refeições. Não tomamos mais a bênção. Não casamos mais na presença de Deus. E assim Deus foi ficando esquecido, sabe? No canto. Foi ficando empoeirado, obsoleto, ultrapassado em nossas vidas. Temos que parar e refletir. Será que esquecemos tanto de Deus assim? E agora estamos colhendo. Nesse versículo 11, ele revela a nossa falha fundamental. O que estamos passando, pura e simplesmente porque esquecemos de Deus. Nas coisas mais simples. O que era comum no passado, o domingo, de passarmos o dia na casa do Senhor, era uma alegria. Passávamos o dia
com os irmãos. Isso não era pesado, isso não era cansativo. Muito pelo contrário, era prazeroso, trazia alegria de estarmos com os irmãos, de divertirmos com os irmãos, de brincarmos com os irmãos. Isso era prazeroso, essa alegria. Mas hoje se tornou um fardo. Ir na casa de Deus se tornou um peso, se tornou uma tristeza. Não temos mais alegria, porque nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de Deus. É triste? É, mas é a verdade. Temos que confessar nossos pecados e nos arrependermos e pedirmos perdão, ó Pai, porque nos esquecemos de Ti. No dia a dia, das pequenas ações, nós nos esquecemos de Deus. E pode ter certeza que esse é o problema desta geração. Esse é o meu problema, esse é o seu problema. Nos esquecemos de Deus. Que nessa noite você reflita nisso e lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Nós vamos orar nesse momento, pedindo perdão a Deus por nos esquecermos de Deus. Pedindo perdão a Deus porque não estamos mais falando de Deus para os nossos. Vamos orar. E logo após a oração, antes do pós-lúdio, a irmã Edilene, que é a nossa ministra do Ministério Infantil, estará dando uma palavra. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Pai, peço perdão nesta noite, ó Pai, pois estamos com as nossas ações e atitudes nos esquecendo de Ti. Uma geração que esqueceu de Deus, assim como o povo de Israel esqueceu de Ti. Somos esta geração que esqueceu das coisas simples do passado e hoje não sabemos aonde está Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos filhos, e não entendemos porque as coisas estão assim, pura e simplesmente porque esquecemos de Ti. Pai, perdoa este pecado em nossas vidas. Incomoda-nos, Senhor, a voltarmos aos velhos hábitos, de orarmos todos os dias, fazermos o culto doméstico, de lermos a Tua palavra, de adorarmos o Teu nome, de termos a alegria de estarmos na Tua casa, como diz a Tua palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Renova, Pai, a Tua alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força, conforme nos diz a Tua palavra, Senhor. Visita-nos, ó Pai, como Tu visitavas os nossos antepassados, as gerações passadas. Aquela alegria que eles tinham de adorar ao Teu nome, mesmo com toda a simplicidade. Eles adoravam, eles serviam, mesmo com toda a perseguição que existiu no passado em nosso país. Mas eles resistiram, Senhor. Eles permaneceram com todas as lutas, Senhor. Ó Pai, restaura esta alegria dentro dos nossos corações, dentro de nossas famílias, dentro de nossos lares, ó Pai. Que hoje venha a lembrança, ó Pai. Que eu traga à memória aquilo que me pode trazer esperança, Senhor. E esta memória dos dias passados, de nossa infância, em que tínhamos tão pouco, mas éramos felizes, porque tínhamos a Tua presença em nossas igrejas, em nossos lares. Éramos tão poucos como o povo de Deus, mas éramos diferentes, éramos separados do mundo. Hoje somos tantos, mas somos iguais ao mundo, pois nos esquecemos de Ti. Visita com o Teu Espírito Santo nessa noite esta congregação, nossas vidas, Senhor. Faz de novo, Senhor, os milagres que aconteceram no passado, para que essa geração creia que existe um Deus de milagres, para que essa geração creia que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, para todos sempre em nossas vidas, para que os nossos filhos possam testemunhar para os seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, de geração em geração, que Cristo Jesus é o mesmo, ó Pai. Renova o Teu Espírito no nosso meio, ó Pai. Renova aquela alegria, aviva a Tua obra
durante os anos, ó Pai. Renova-nos, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. E eu oro nesta noite, Senhor, no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus. E nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.